Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Podeis vos assentar, meus queridos. Deus abençoe. Queridos, é uma alegria muito grande estar aqui, justamente com os irmãos, o pastor Xavier. Quero agradecer ao pastor Xavier pelo convite, pela confiança. Muito obrigado. Deus possa abençoar a sua vida. O pastor Xavier é um pastor que nós aprendemos a admirar e a enxergar ele como um grande homem de Deus, irmãos. Nós temos visto o seu trabalho, o seu esforço juntamente com a sua família, e nós temos enxergado o esforço e a dedicação que ele tem com a obra do Senhor. Amém? Então eu peço que os irmãos ajudem vosso pastor, ajudem ele, porque não é fácil, irmãos, não é fácil suportar a carga de uma igreja. Não é fácil suportar um povo, mas Deus chamou e Deus faz a obra conforme a vontade dele, conforme o que ele quer. Amém? Então nós louvamos a Deus pela vida do pastor Xavier, louvo a Deus pelo convite e louvo a Deus pela oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, junto com os meus irmãos. Amém? Sabemos que todos nós estamos servindo a Deus, talvez em quartéis diferentes. Nós servimos lá na Assembleia de Deus Sobre Divino, os irmãos servem aqui na Igreja de Cristo, mas nós servimos debaixo da mesma bandeira. Pastor, que bandeira é essa? É a bandeira ensanguentada de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E um dia todos nós juntos iremos cantar e glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e declarar: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Nós iremos cantar naquele dia, num lindo coral, engrandecendo e louvando o nome santo do Senhor. Amém? Então louvamos a Deus, queridos. Ele já esteve conosco algumas vezes, em algumas campanhas, pregando. Eu confesso que sempre que a gente vai pregar é muito difícil, irmãos. Sempre que a gente vai pregar na nossa igreja, principalmente na igreja, como convidado, é muito difícil. Sempre dá um frio na barriga. Sempre acontece de dar um frio na barriga. A gente aqui no Nordeste chama, a gente fica gelado, né, irmãos? Mas é assim mesmo. E o bom é isso. O bom é quando nós ainda temos o temor, e o cuidado em fazer a obra do Senhor Jesus. Amém? Hoje é o terceiro dia, né, pastor? Terceiro dia da conferência de avivamento, e o pastor Xavier nos passou um tema que está no livro de Hebreus, capítulo de número 3 e versículo de número 2, que diz assim: eu vou ler a partir do versículo 1 para vocês entenderem. Hebreus capítulo 3, versículo 1 em diante, que diz assim: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, fixai sua mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele foi fiel ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Jesus é tido por digno de maior glória do que Moisés, assim como um construtor de uma casa tem honra maior do que a casa que edificou. Pois toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus, como servo para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Cristo, porém, como filho, é fiel sobre a sua própria casa, e essa casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Amém? O escritor aos Hebreus, nesse texto especificamente, ele faz uma comparação, uma analogia, Ele faz uma comparação entre Cristo e Moisés.
O escritor aos Hebreus aqui nesse texto, ele começa a fazer algumas verificações em Moisés e algumas verificações em Cristo. O livro aos Hebreus, ele é muito bom, muito interessante. Ele praticamente todo o livro vai fazer essa comparação da história do povo hebreu com a história do povo cristão. Praticamente todo o livro você vai ver essas comparações, Deus através do servo dele fazendo essas comparações, comparando os que viviam debaixo da lei com os que vivem debaixo da graça. E aqui Deus faz essa comparação, aqui o escritor faz essa comparação entre Moisés e Cristo. E como nós estamos falando nessa noite, o tema desde o início, nós estamos falando sobre avivamento, queridos. Nós podemos ver aqui nesse texto muito claramente a ilustração do que é verdadeiramente o avivamento. Se nós pegarmos na Bíblia Sagrada, se você pegar o texto aqui citado, em que o escritor aos Hebreus, ele coloca Moisés como a sombra, como a lei, como alguém que começou um trabalho, e colocando Jesus como maior do que ele, nós precisamos entender, na verdade, quem era Moisés. Se você pegar a história de Moisés, eu creio que a maioria de vocês, ou todos vocês conhecem essa história. Moisés era um moço um moço hebreu que foi criado na casa de Faraó, e Deus levantou Moisés para fazer com que o povo de Israel saísse do Egito e Deus levantou Moisés para que levasse o povo até a terra de Canaã, para que levasse o povo, para que atravessasse o deserto com aquele povo. A Bíblia diz, queridos, que Moisés, ele tinha uma comunhão muito grande com Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele falava face a face com Deus. Algumas características que são citadas na Bíblia do relacionamento próximo e íntimo de Deus com Moisés são extraordinárias. Entre delas, uma das que mais me chama a atenção é quando Moisés ele sobe ao monte para receber as tábuas da lei, e a Bíblia diz que ele passa lá 40 dias, 40 noites, e a Bíblia diz que quando Moisés desce daquele monte, a glória de Deus resplandecia no rosto de Moisés. A Bíblia diz que o rosto de Moisés brilhava. A Bíblia diz que as pessoas não conseguiam olhar para a face de Moisés, ao ponto que cobrir o seu rosto por causa da glória de Deus que estava brilhando no rosto de Moisés. Queridos, e quando nós vemos essa analogia em que o escritor aos Hebreus diz que Cristo ele foi superior a Moisés, nós devemos também enxergar algo interessante, algo tremendo nas nossas vidas. É que Cristo nos chamou para sermos participantes da sua glória. Na lei de Moisés, a Bíblia diz que as pessoas tinham que levar a um sacerdote os seus sacrifícios, e que ninguém poderia entrar no lugar chamado Santo dos Santos. Porém, a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre na cruz do Calvário, quando ele expira, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, e Deus abre o acesso para que o homem possa ver a sua glória, a sua presença. E quando nós comparamos o que Deus fez através de Moisés com o que Deus quer fazer através de nós, nós podemos ver as características de um verdadeiro avivamento. Nós podemos enxergar as características verdadeiramente do que é o avivamento genuíno. Queridos, quando eu estava preparando, quando eu estava orando, pedindo a Deus essa palavra, pedindo a Deus algo sobre essa palavra, Deus me falava algo interessante, Deus tocava no meu coração algo interessante. Moisés, ele viu a glória de Deus e o rosto dele brilhava, porém Deus chamou a cada um de nós para que o Espírito Santo de Deus habite em nós e brilhe através de nós. Ou seja, Moisés ele viu a glória de Deus e o rosto dele brilhou. Jesus nos chama para que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nós possamos ser instrumentos de Deus na terra, para a glória do nome do Senhor. Quando nós falamos em avivamento, eu estava lembrando, eu meditei um pouquinho a respeito de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, queridos, alguns atribuem a Paulo a carta aos Hebreus, é muito parecido a linguagem, a narrativa, a forma de escrita é muito parecida, mas o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 3,
ele vai falar algumas coisas interessantes que tem a ver com o que nós acabamos de ler aqui. Ele também faz essa comparação entre Moisés e Jesus. E ele começa o capítulo 3 e no versículo de número 5, 6 adiante, Paulo começa o versículo 6 dizendo assim, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de número 5, diz assim: não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos fez também capazes de sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será maior a glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, quanto mais excederá em glória o ministério da justiça. Ou seja, Paulo estava dizendo o seguinte: quando era mais antigo, as pessoas falavam muito que o cristão não podia fazer muita teologia, não podia estudar muito, e algumas pessoas usavam esse texto dizendo assim: a letra mata e o Espírito vivifica. Mas na verdade o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma comparação da lei para a graça. O apóstolo Paulo, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo: queridos, a lei, a determinação das coisas da lei é que quando o homem pecasse, ele deveria morrer por causa dos seus pecados. A determinação da lei era olho por olho, dente por dente, e a alma que pecar, essa morrerá. E esse mandamento que Paulo estava dizendo, que esse mandamento, como eu citei agora há pouco, quando ele foi passado, a Bíblia diz que o mandamento que era da lei, que era de morte, ele foi passado e a glória de Deus brilhou no rosto de Moisés. E Paulo estava falando: se uma ordenança que era da lei, que trazia a morte, trouxe algo glorioso sobre a vida de Moisés, imagine o que não é a glória de Deus sobre aqueles que andam pelo Espírito. Porque nós somos chamados, queridos, para vivermos no Espírito, para andarmos no Espírito, para falarmos no Espírito, e a glória que reflete nas nossas vidas, ela é infinitamente maior do que aquela glória que Moisés via. Por quê, pastor? Porque a glória que as pessoas viam no rosto de Moisés, era algo que partiu de Deus e brilhou em Moisés. E a glória através do Espírito Santo, o Espírito Santo habita em nosso coração, nos enche da sua presença, e nós choramos, nos derramamos, lutamos, pelejamos e dizemos: a peleja é do Senhor e nós continuaremos de pé, porque a glória de Deus não brilha em mim, ela habita no meu coração através do seu Espírito Santo. E muitas vezes você não consegue entender. Se você pegar o texto um pouquinho mais à frente, o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 4, a cegueira, ele vai falar sobre tesouros de vaso, em vasos de barro. Você vai pegar o apóstolo Paulo falando o seguinte: olha, para que nós não viemos nos ensoberbecer, para que nós não viemos querer ficarmos muito inchados por causa do que Deus faz, nós comparamos a cada um de nós como vasos, e que está cheio de tesouro. E que é o tesouro? É a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o Espírito Santo que fala no teu coração, que age na tua vida. É esse Espírito Santo que é valioso no nosso meio, no nosso coração e na nossa história. E Paulo vai seguir, e ele vai dizer, para continuar, ele vai no capítulo 4, a partir do versículo de número 8, ele fala no versículo 7 em tesouros em vasos de barro, e ele vai dizer o que produz esse tesouro em vasos de barro. E esse é um dos textos mais extraordinários que eu acho na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala, capítulo 4, versículo de número 8, ele diz assim, no 7 ele diz assim: queridos, temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Querido, a excelência do poder na tua vida é de Deus.
E é por isso que às vezes a gente não entende que Deus levanta cada um de nós de diversos lugares, de diversas áreas, de diversas formas, e Ele usa a nossa vida. E alguém pode perguntar assim, se você parar, eu e você formos fazer aqui um estudo, formos fazer uma comparação, formos conversar, a gente pode, por exemplo, pegar o exemplo aqui do presbítero Odivan. Se eu for perguntar ao irmão Odivan de onde é que Deus te tirou, ele vai dizer, olha, Deus me tirou de tal lugar. Se eu for falar com o irmão Joãozinho, de onde é que Deus te tirou, ele vai falar, Deus me tirou lá dos bailes da noite, Deus me tirou para cá. E se eu for perguntar para cada um dos irmãos, vocês vão dizer, olha, Deus me tirou disso, Deus me tirou daquilo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. E por que nós, cada um de nós, temos um testemunho, temos algo para falar? Porque nós somos barro, e aprove o oleiro, que aquele que é digno, aquele que é maravilhoso, escolheu cada um de nós como vasos frágeis de barro, e nos encheu com o maior tesouro que alguém pode ter. Pastor, e que tesouro é esse? É a presença do Espírito Santo de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele segue dizendo o seguinte, olha, eu estou certo que eu estou cheio desse tesouro. E é por isso Paulo segue dizendo, é por isso que em tudo somos atribulados, mas nós não somos angustiados. Meus queridos, e quando nós paramos para olhar o que diz a Bíblia, e você pega o próprio apóstolo Paulo, essa semana eu estava falando na igreja, que eu não sei como é que alguém passa o dia sendo açoitado, é colocado dentro de uma prisão, e da meia-noite ele não tem o que fazer com o companheiro, ele diz assim, vamos orar e adorar, vamos orar e adorar. Meu querido, quando você passa a noite apanhando, quando você passa a noite sendo perseguido, quando você está preso no porão de uma cadeia, meia-noite, você está querendo que o mundo se acabe. Mas é que está a excelência do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Porque à meia-noite eles, depois de terem sido chicoteados, e depois de terem sido presos, e de estarem no porão de uma prisão, um olha para o outro e diz assim, nós vamos adorar aquele que é digno de toda honra e de toda glória. E você pergunta, pastor, como é que alguém sem consciência, depois de ter sido açoitado, depois de ter sido preso, consegue adorar? É porque existe dentro do coração dele um tesouro que está em vaso de barro, e essa glória, talvez ela não seja manifesta no seu rosto, mas no teu coração, na tua vida. E quando você se derrama na presença de Deus, a glória de Deus se manifesta através da sua vida. Quando você chora na presença de Deus, a glória de Deus se manifesta. Quando você se derrama na presença de Deus, a glória de Deus se manifesta. Queridos, talvez o teu rosto não esteja brilhando, que seja preciso você cobrir com véu, mas a glória de Deus está manifestada na sua vida, porque Deus tem te visto, tem te enxergado, tem colhido as tuas lágrimas e te dito, tu és meu, tu és minha, eu conheço o que está dentro do teu coração. Aleluias. O apóstolo Paulo, ele segue, ele continua, queridos, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, somos perplexos, mas nós não desanimamos. Se eu talvez fosse perguntar para você quantas vezes você ficou perplexo, o que é perplexo? É espantado, porque realmente, queridos, na nossa vida como cristão, existem dias em que acontecem coisas que nós ficamos espantados. Tem coisas que acontecem que a gente, como diz o pessoal por aí, é de cair o queixo. E eu confesso para os irmãos, queridos, logo quando eu aceitei Jesus, logo quando eu comecei na minha fé, eu não imaginava que crente passava tanta luta, com toda a sinceridade. Eu ficava pensando assim, eu dizia, rapaz, esse negócio de ser crente é bom porque não tem luta. Só que à medida que eu fui começando a ter experiências com Deus, eu fui vendo que se levanta uma luta, aí depois se levanta uma maior, aí depois você levanta uma maior. Aí você quer ver luta mesmo quando você passa a ser obreiro, quando você passa a ser dirigente de alguma coisa, quando você passa a reger, quando você passa a cantar, quando você passa a optar por Deus. Aí vem uma luta, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra, vem outra. E a gente tem luta que se levanta na nossa vida, que a gente fica perplexo, a gente fica de queixo caído, dizendo assim, como é que isso pode acontecer? Mas o apóstolo Paulo estava dizendo o quê? Tem dia que verdadeiramente a gente fica perplexo, mas nós não desanimamos, porque o Espírito Santo nos impulsiona a prosseguir.
O Espírito Santo nos impulsiona a avançar. O Espírito Santo nos impulsiona a continuar a caminhada. Pastor, mas alguém mentiu para mim, alguém me enganou, alguém me traiu, alguém falou, alguém disse. Continue a tua caminhada, impulsionado por aquele que está dentro do teu coração, porque maior é o que está em ti do que aquele que está no mundo. A glória de Deus vai se manifestar na tua vida, aleluias. E ele segue dizendo: perseguidos, mas não desamparados. As pessoas nos perseguem, mas existe um Deus que está cuidando de cada um de nós, e esse Espírito Santo é o selo, é a garantia que ele deixou sobre a nossa vida, aleluias. Abatidos, mas não destruídos. Paulo está fazendo essa analogia. Você pegar aqui nesse texto, ele fala: olha, na lei era assim, era a morte, era o peso. Na graça é a misericórdia, é a compaixão, é o Senhor te chamando para ser uma nova criatura nele, aleluia. A Bíblia diz, versículo 10, ele finaliza no versículo 9 dizendo assim: abatidos, mas não destruídos. E esse texto eu acho interessante, querido, porque tem um monte de gente por aí querendo destruir a igreja do Senhor, querendo fechar e tal. Querido, a igreja de Jesus tem um dono. A tua vida tem um dono. Você foi comprado por um alto preço, e você tem um dono. Quem é esse dono? Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que venceu, aquele que é digno, aquele a qual todo o poder é dado a ele na terra, no céu, embaixo da terra. Você foi comprado por este dono. E é por isso, queridos, que o Espírito Santo, que o mais interessante de Jesus é que ele nos comprou naquela cruz do Calvário, e ele nos deu uma garantia. E é o mais impressionante que eu acho, que é quando Jesus fala aos discípulos dele: eu vou para o Pai, mas eu enviarei para vocês um outro Consolador. Ele diz assim: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Você que veio aqui nessa noite e talvez você estivesse esperando o pastor René pular, não é meu jeito de pregar, eu só procuro mais ensinar. Mas você que veio aqui nessa noite, entenda uma coisa: nessa noite Deus quer produzir um avivamento na tua vida e no teu coração, te dizendo: olha, eu sei tudo que você passou, eu sei toda a tua história, eu sei o quanto você já sofreu, eu sei o quanto você sofre, eu sei cada lágrima que você tem derramado, eu sei que tem dia que é difícil, eu sei que tem dia que você não tem força nem de orar, você só geme ajoelhado na cama, eu sei que tem dia que as palavras não saem, mas fique tranquilo, porque existe um selo na tua vida, existe parte da minha glória em ti. Pastor, e que parte é essa? É o Espírito Santo de Deus, que foi nos deixado como selo, como garantia de quê, pastor? De que esse mesmo Jesus que nos deu livre acesso ao Pai voltará para nós, vem nos buscar, e nós iremos com Ele às nuvens, à glória. E é isso, queridos, que nos faz fazer e viver coisas extraordinárias. E é por isso que faz, pastor Xavier, às vezes a gente abatido, perplexo, a luta grande, a situação difícil, e a gente vir aqui e dizer que Jesus é bom, e dizer que o Senhor salva, e dizer que Deus é Deus de milagres, e dizer que Deus é Deus de curas, e dizer que Deus é Deus de coisas extraordinárias. De
Dizer que Deus é Deus de coisas extraordinárias, quando você recebe um grande milagre, é fácil. Difícil é quando você está no vale, na luta, na prova, e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. E quando eu cheguei aqui, eu confesso, irmãos, já vou encerrar. Quando eu cheguei aqui, queridos, e eu estava aqui, e sempre que você está buscando algo de Deus, resposta de Deus, Deus te responde. Eu digo sempre: se Deus não está te respondendo, é porque você não está querendo ouvir o que Ele está dizendo, mas Ele sempre responde. É porque tem hora que a resposta de Deus não é a que a gente quer ouvir, né? Aí a gente descarta, né? Eu quero outra, mas Deus vai mandar mesmo. Você não é essa, eu quero outra, mas Deus dá sempre a mesma. Então preste atenção no que Deus está falando com cada um de nós. Quando eu cheguei aqui nessa noite, eu me ajoelhei para orar, e tinham preparado esse texto aqui, esses versículos, onde Paulo fala dos tesouros em vasos de barro. E como é que a glória de Deus se manifesta em barro? Que é algo, realmente, quando você tem um tesouro, quando você tem algo que é precioso, você não coloca em algo sem valor, você coloca em algo também que é precioso. O que era comum aos reis é, quando eles iam guardar os seus tesouros, eles fazerem baú de ouro, vasos de ouro, para guardar os seus tesouros. Porém o apóstolo Paulo diz que Deus colocou tesouros em vasos de barro, porque Deus conhece as nossas limitações, Deus conhece os nossos defeitos, Deus conhece as nossas falhas, mas mesmo assim cada um de nós habita um grande tesouro, que é a presença do Espírito Santo. E quando eu cheguei aqui, eu estava falando sobre, Senhor, avivamento. Que o Senhor nos mostre verdadeiramente o que é o verdadeiro avivamento. E a irmã deu oportunidade para o irmão Joãozinho cantar ao Senhor, e Deus falou comigo. Eu não sei se vocês sabem, mas o irmão Joãozinho sepultou hoje a mãe dele. Ele podia estar na casa dele, chorando, né, na sua tristeza, no seu luto, mas ele veio aqui adorar. Isso é avivamento. Às vezes a gente pensa que avivamento é pular, é correr, isso é avivamento. Você deixar o seu luto, a sua dor de lado, e engrandecer o nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, de toda glória. É você saber que a prova que você está passando, a luta que você está passando, não é maior do que aquilo que Deus tem para você. É você saber que no meio do luto, no meio da dor, no meio da tristeza, ainda existe a presença do Espírito Santo que te sustenta, que conforta o teu coração e que brilha dentro do seu interior. E talvez, queridos, você que está aqui nessa noite, talvez você não esteja vendo assim como aquele povo viu em Moisés, a glória de Deus brilhando no rosto de Moisés. Talvez vocês não estejam vendo isso no rosto do irmão Joãozinho, mas a glória de Deus está brilhando dentro do seu coração, e ele veio aqui para adorar. E nessa noite, o que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aqui para deixar a glória de Deus brilhar nos nossos corações e declarar que Ele é santo, que Ele reina, que Ele é digno, e que não importa a luta, a dificuldade, a dor, Ele é maior do que todas as coisas. E nós avançaremos, e nós persistiremos, e nós continuaremos. Por quê, pastor? Porque a presença do Espírito Santo não está na nossa face, está dentro do nosso coração. E é por isso que Paulo diz: eu não desanimo. E é esse mesmo sentimento que botou Paulo para louvar à meia-noite, e que a Bíblia diz que aconteceu um grande terremoto e Deus fez algo extraordinário. Porque quando você canta no meio da dor, Deus faz algo extraordinário. Quando você adora em meio à dificuldade, Deus faz algo extraordinário. Aleluias.
E aqueles homens eram cheios do poder de Deus. Você pega alguém como Paulo, você pega Estevão, homens cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, avivados e avivalistas. E a glória de Deus se revelava na vida daqueles homens, no dia a dia. E para finalizar, vou convidar o irmão Josinho para louvar o Senhor com mais um louvor. Para finalizar, queridos, eu quero deixar uma última palavra ao seu coração nessa noite. A glória de Deus vai se revelar na sua vida. As pessoas vão enxergar, não porque teu rosto está brilhando, não. As pessoas vão enxergar e dizer: verdadeiramente Deus é Deus na vida dessa mulher. Verdadeiramente Deus é Deus na vida desse homem, porque passou pelo deserto, mas a glória de Deus sustentou. Passou na luta, mas a presença de Deus se manifestou. E eu queria convidar você a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em ti, pensava em nós, e nos via redimidos por teu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, e a igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, aleluia, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Por mais que as trevas militem e tentem nos separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Aleluia! E por mais que as trevas militem e tentem nos separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Aleluia. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença nesse momento, ó Pai. Senhor, queremos Te agradecer pela palavra, pelo que o Senhor falou, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que está dentro dos nossos corações, como um tesouro verdadeiramente em vasos de barro, porque verdadeiramente, Senhor, nós, como estrutura, nós somos falhos, nós somos errantes, nós temos defeitos, mas a glória do Senhor habita em nosso coração.
bom e na nossa vida. Deus, que nessa noite a tua glória possa encher a cada um de nós, ó Pai, que a presença do teu Espírito Santo possa ser manifesta através do teu poder, através da tua unção, e que nessa noite, ó Pai querido, pessoas sejam nesta noite levantadas, ungidas, ó Pai, para marchar, para irem avante, Senhor, para defender e lutar pela bandeira do Evangelho. Senhor, levanta nessa noite ministérios, pessoas, Senhor, que vão à frente da tua peleja, da batalha. Aviva, Senhor, o teu povo. Aviva, Senhor, não com algo superficial, mas com a tua glória, com aqueles guerreiros, Senhor. Aviva com a tua presença. Levanta guerreiros que estão prontos a pelejar nos dias bons, nos dias maus, homens e mulheres dispostos, ó Pai, a viverem a tua obra e a tua vontade. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha arder no coração de cada um essa chama, esse chamado, e que a tua glória, a glória do teu Espírito Santo, seja manifesta e revelada sobre cada vida, sobre cada coração, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, adore o Senhor. Oh, glória. Adore o nome do Senhor. Aleluia. Temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Escute. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Escute. Não temas, eis que envergonhados e confundidos serão os que se dignaram. Cante. Te tomo pela tua mão direita, eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo, porque eu Adore a Ele nessa noite. aleluia, tomo pela tua mão direita, eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, queridos. Aplauda o nome daquele que é digno de toda honra e toda glória. Quero agradecer ao pastor Xavier, obrigado pelo convite. Quero agradecer à igreja do Senhor. Peço que os irmãos continuem de pé. Volta a direção ao pastor Xavier. Recebi a igreja em pé e entrego a ele em pé novamente. Deus abençoe, pastor.